Será o fim do Uber, do iFood, de aplicativos de transporte, de aplicativos de entrega no Brasil, graças a um projeto de lei complementar que foi enviado agora ao Congresso Nacional pelo presidente Lula? Vamos falar sobre todas as consequências para o trabalhador, para as empresas e especialmente para o consumidor desse projeto de destruição dos aplicativos de entrega e de transporte individual que o Lula mandou para o Congresso Nacional e que eu já adianto para vocês, nós vamos trabalhar para barrar, nós vamos obstruir, nós vamos trabalhar para ganhar o máximo de tempo possível para que você que me assiste, que é uma pessoa engajada politicamente, ajude a mobilizar a sociedade junto comigo, junto com o Movimento Brasil Livre, para que a gente sensibilize os deputados a barrarem esse projeto ou, no mínimo, diminuir os danos para a gente evitar que todos esses aplicativos saiam do nosso país e a gente tenha um prejuízo imenso para a nossa economia, deixando milhões de pessoas que são empregadas direta ou indiretamente por esses aplicativos desempregadas. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O governo Lula mandou um projeto para a Câmara dos Deputados para regulamentar os aplicativos iFood, Uber, 99, né, e por aí vai aqui no nosso país, dado que a Justiça Trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, já tomou a decisão de considerar como uma decisão absolutamente correta e em linha com o que acontece na maior parte dos países desenvolvidos, o trabalhador que presta serviço para esses aplicativos como um trabalhador autônomo, ou seja, em reconhecer que não há vínculo empregatício, né? Que não há a subordinação necessária para ter um vínculo empregatício e que, portanto, os encargos trabalhistas que diminuem o salário do trabalhador, que encarecem o preço do produto final e que fazem com que o empresário pague muito e o empregador receba pouco, não estejam, né, não incidam sobre essa relação entre o prestador de serviços, o motorista de aplicativo, o entregador e o próprio aplicativo. Então, dada essa derrota no Tribunal Superior do Trabalho, agora o governo Lula quer aprovar isso via projeto de lei complementar, né? E como isso prejudica, especialmente, vamos lá, é um projeto que não é bom para ninguém, com exceção do governo que vai arrecadar mais, né? É mais uma frente em que Lula e Haddad, na sua sanha arrecadatória, querem passar ainda mais a mão do bolso do trabalhador, das empresas e do consumidor. É um projeto ruim para o trabalhador. Por que é ruim para o trabalhador? Vamos lá, os próprios trabalhadores se manifestaram contra essa proposta. Por quê? O governo Lula pegou meia dúzia de sindicalista, né, amigo, né, gente ali ligada ao governo, ao Partido dos Trabalhadores, às esquerdas, fez um grupo de trabalho para falar que, na elaboração do projeto de lei, escutou os trabalhadores. Ocorre que as principais associações, que não são sindicatos, porque são trabalhadores autônomos, né, não são categorias sindicalizadas, mas as principais associações desses trabalhadores não foram escutadas, que representam a maioria desses trabalhadores, não todos, mas a maioria, se manifestaram contra esse projeto justamente por ele reduzir os ganhos do trabalhador. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Reduz de duas maneiras. A primeira maneira é, claro, com a taxação, com os encargos trabalhistas, né? Então, o governo está querendo aí arrecadar 27,5% do ganho mensal do trabalhador indo para os cofres do Tesouro, indo para os cofres da União. Então, o dinheiro que iria para o trabalhador, o dinheiro que deveria seguir as regras do trabalho autônomo e, portanto, não ser igual aos encargos da CLT, que são mais pesados do que para o trabalhador autônomo, eles querem aplicar, apesar de não saberem que seria inviável, né, propor a CLT para esses trabalhadores autônomos, eles querem impor encargos de CLT, apesar de não haver vínculo trabalhista, como já reconhecido pela própria Justiça do Trabalho. Então, resumindo a história, Lula e Haddad querem passar a mão em 27,5% dos ganhos dos trabalhadores de aplicativo.
aplicativos, mas mais do que isso, eles estabelecem também um valor fixo por hora para o recebimento, né, de uma espécie de salário, que não seria, né, um salário, porque como eu mesmo coloquei, não é um vínculo empregatício, mas um valor fixo de R$32 por hora a contar do aceite da primeira corrida que esse trabalhador aceitou. E qual que é o problema disso? O problema é que esse valor ignora completamente qual que é a demanda, quanto aquele trabalhador rodou, quanto aquele trabalhador trabalhou naquela hora. Então é injusto com o trabalhador, porque quem trabalha mais, quem aceitou mais corridas, quem atendeu mais demanda, não vai receber mais por isso, né? Ou seja, quem trabalha mais não vai receber o óbvio que é receber mais, porque trabalhou mais por aquilo. E pelo contrário, quem trabalhou menos vai receber o mesmo valor do que quem trabalhou mais. E a empresa vai ser obrigada a pagar o mesmo valor, exatamente o mesmo valor, do trabalhador que rodou mais para o trabalhador que rodou menos. Ou seja, o cara que gastou mais combustível, o cara que gastou mais com a manutenção do seu carro, o cara que trabalhou mais nessa hora, ele não vai receber mais para poder arcar com os custos de ter trabalhado mais. Porque quanto mais um trabalhador de aplicativo trabalha, mais ele vai gastar com a gasolina, com a manutenção da moto, com a manutenção do carro, com o pneu que fica desgastado, com a desvalorização do seu veículo e por aí vai. E ele não vai mais receber mais por ter atendido mais demandas dentro daquela hora. Isso, como eu coloquei, é injusto com o trabalhador, injusto também com a empresa e mais. Todo o custo gerado por essa medida, esse pagamento fixo vai fazer com que os trabalhadores que entregaram menos no período de 1 hora recebam, como eu coloquei, o mesmo daqueles que entregaram mais, fazendo com que você gaste mais, muito mais, com aqueles entregadores que entregaram menos, com os motoristas que dirigiram menos, aumentando o preço final da corrida ou da entrega da comida para o consumidor. Então, é ruim para a empresa, é ruim para o trabalhador e é ruim para o consumidor. O consumidor vai pagar mais, a empresa vai pagar mais e o trabalhador que trabalha mais vai receber menos. É um negócio assim, bizarro, né? Assustador. Então, a Federação Brasileira de Motoristas de Aplicativos e a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo criticaram a proposta. Ou seja, o próprio trabalhador está falando, né? Apesar do governo, as esquerdas adoram ter esse discurso, né? Eu tô protegendo o trabalhador, eu tô defendendo o seu direito, e o trabalhador tá falando, não, sai daqui, eu não quero que você me defenda coisa nenhuma, você tá estragando a minha vida, você tá fazendo eu receber menos, você tá premiando o cara que trabalha menos, você não tá pagando os meus custos de manutenção pra eu entregar mais, pra eu trabalhar mais, não, né? Eu trabalho mais dentro do mesmo período e eu vou receber exatamente a mesma coisa que todo o resto, independentemente da lei da oferta e da demanda, ignorando completamente as desigualdades regionais, né? A demanda na cidade de São Paulo é infinitamente, né, maior do que em qualquer outra capital do país, ou numa cidade do interior de São Paulo, né? Vamos pegar a demanda, né, da cidade de São Paulo é muito diferente da demanda de Indaiatuba, que é uma cidade de 200 mil habitantes, e você vai remunerar da mesma maneira, como se os custos fossem os mesmos, como se o número de entregas fosse o mesmo, como se a demanda fosse a mesma, ou seja, planificando o mercado como se ele não fosse dinâmico e acabando com a oportunidade da pessoa, numa mesma hora, trabalhando mais, poder receber mais, não só para pagar os seus custos, porque quanto mais ela trabalha, mais ela gasta, mas também para ela receber mais, para poder levar mais dinheiro para casa. Então é um negócio assim horroroso. Os próprios trabalhadores estão falando, governo, nós não queremos essa regulamentação, nós queremos como funciona hoje. Hoje nós estamos recebendo mais do que um CLT, hoje nós estamos pagando menos em cargos trabalhistas do que um trabalhador CLT e tendo mais liberdade para trabalhar, inclusive em diferentes aplicativos, de acordo com o que cada um estiver pagando no momento. E você quer nivelar todo mundo, independentemente da demanda, independentemente da cidade, independentemente dos quilômetros rodados, independentemente da gasolina que eu gastei, você quer nivelar todo mundo em todos os aplicativos, em todas as cidades do Brasil, como se todos estivessem atendendo as mesmas demandas e pelo mesmo preço e pelo mesmo custo no Brasil inteiro. O preço da gasolina em diferentes estados pelo Brasil é completamente distinto, não é um preço uniforme. O preço para manutenção de carro em diferentes estados do Brasil é completamente distinto, não é uniforme. Você planificar tudo é uma mentalidade burra, né? Uma mentalidade de um socialismo raso e imbecil que tá nivelando todo mundo por baixo e ainda, claro, atendendo aos interesses do governo, que é morder 27,5% do seu ganho, do ganho do trabalhador autônomo de aplicativos. Então, vamos trabalhar para barrar essa proposta no Congresso Nacional e eu estou contando muito com o apoio e com a ajuda de cada um de vocês. Que bom que você ficou aqui até o final.
Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.